Boa noite a todos que já se encontram aqui nesta live. Cleverson Vale, estamos ao vivo e conversarei hoje com o pastor Milton Monte. Milton Monte é gerente executivo de mobilização e missões nacionais da Junta de Missões Nacionais. Convide aí os seus amigos, divulgue a nossa live. Estamos ao vivo, 21 horas em ponto. Daqui a pouco, então, converso com o pastor Milton Monte. Vamos receber. Boa noite, pastor Milton. Tudo bom, pastor Cleverson? Que alegria poder estar aqui Graças com o a irmão nessa Deus, noite. graças a Deus, tudo bem. Um prazer recebê-lo aqui na nossa live. Eu que agradeço. Sei que toda semana tem live e é muito bom poder fazer parte dela hoje. Amém, que bom. Pastor Milton Monte, ele é gerente executivo de mobilização e missões da Junta de Missões Nacionais. Atualmente, ele está residindo no estado de São Paulo e já está há quanto tempo na Junta, pastor Milton? 6 anos, quase 7. E no estado de São Paulo já há um ano. Um ano, exatamente. Eu cheguei em janeiro de 2020. Não posso Para quem dizer que não eu trouxe... conhece o pastor, fale de Sim. onde o pastor veio, qual o seu estado natal. Eu sou um maranhense criado no Piauí que morou em Recife, Rio de Janeiro e agora mora em São Paulo. Eu não sabia que era maranhense, eu pensei que era piauense. Não É, eu nasceu em me, Piauí, então. Eu me considero piauiense porque, embora eu tenha nascido no Maranhão, foi no Piauí onde eu cresci, onde eu me converti, onde eu casei, onde meu filho nasceu, onde ah, fui chamado ao ministério, onde fui ordenado, onde pastoreei, por isso é lá que eu me considero. O senhor ficou até que idade no Maranhão? 10 anos. 10 anos. Nasceu em São Luís mesmo, Eu nasci capital. numa outra cidade, uma terra de muitos índios, a terra chamada de Barra do Corda, uma das principais cidades do estado, berço da igreja cristã no Brasil e assim por diante. Uhum. Pastor, fale um pouquinho para nós sobre a sua conversão, bem rápido, né? Alguns aspectos relevantes e a sua chamada ao ministério. Como aconteceu? Eu me converti no ano de 1989, num acampamento de embaixadores do rei. É uma situação bastante interessante, eu considero, porque quando me perguntaram se eu queria aceitar Jesus, eu disse que não, que na minha casa ninguém concordaria. Então, uma pessoa que estava ali do lado, naquele acampamento, participando da evangelização que estava sendo feita comigo, era no meio de muitos jovens, ele disse: pessoal, olha só, ele aceitou Jesus, ele está dizendo que quer, só não quer por causa da família, então ele aceitou Jesus. E com aquela expressão dele, então aqueles cerca de 30 jovens que estavam no acampamento vieram me cumprimentar. E foi algo realmente muito bom, porque talvez se eu não tivesse feito naquele dia, ou não tivesse feito daquela forma, eu talvez não tivesse realmente tomado a decisão naquele período. Então foi muito bom. Depois eu consegui me firmar, graças a Deus. E depois de 89, com 3 anos depois, veio a meu chamado. Meu chamado foi num tempo de crise. Meu pai havia falecido num acidente automobilístico e a gente estava então com algumas boas dificuldades em casa e aquilo me trouxe um desânimo muito grande em relação à vida. Porque todo o nosso esforço para colocar as contas em ordem, todo o nosso esforço para superar aquele momento, me fez pensar de que nada adiantaria, que a morte chegaria e acabaria com tudo. Enfim, ao ver o meu pai morrer naquele acidente, eu não vi o acidente, né, mas ao saber da morte dele, ao estarmos ali diante daquele fato, isso me fez ficar bastante desiludido da vida, achar que a vida não faz muito sentido. Até hoje eu acho que a vida não faz tanto sentido, mas há um sentido nela que é
esperarmos a volta de Jesus, que nos encontrarmos com Jesus. A vida faz sentido não desse lado da eternidade, mas do lado de lá, do lado depois da morte. Então, aquela experiência, juntamente com o estudo bíblico, me fez tomar a decisão de que se o sentido da vida está na eternidade e não na própria terra, o nosso papel aqui deve ser preparar o máximo de pessoas para a eternidade. E assim eu fui chamado ao Ministério Pastoral no ano de 1992. Iniciei o seminário em 1993. O ano que eu terminei. Eu comecei em 89, terminei em 93. Só que a minha conversão foi quando eu era criança ainda, né? Eu tinha 9 anos, em 1980. E talvez nós somos da mesma idade. O senhor está com quantos anos hoje, pastor? 48. Não, o senhor é mais novo, estou com 50. Então, eu me converti com 9 anos, em 1990, e entrei na Teológica de São Paulo em 1989, com 18. Então, quando eu saí, o senhor estava entrando, em 93. O senhor estudou Exatamente. no Seminário do Norte? Não, eu estudei no Piauí mesmo. Eu saí do Piauí está com 8 anos. Todo o meu Uhum. ministério. Quero mandar um abraço aqui, pastor, ao amigo pastor Eliel Leão, acabou de entrar aqui, Gente o muito boa. irmão, o doutor Marcelo Noveleto, da nossa igreja lá, tem cooperado, assistido os cultos lá em nossa igreja, ele é dentista. Também a Miriam está conosco, pastor Eliel, já falei, Sula, e vários outros aqui que eu não estou conseguindo ler o nome, Frank Silva, Deus abençoe a vida de todos. Pois não, pastor. Estudou então no Piauí mesmo, Sim. e qual foi o seu primeiro ministério? Foi lá no Piauí também, a primeira igreja que Foi uma pastoreou? plantação de igreja, isso. Foi uma plantação de Plantação. igreja. Plantação de igreja. Foi a plantação de igreja em um bairro bastante violento. E Deus nos deu a graça de plantar a igreja ali, deixar a igreja organizada em 1 ano e 16 dias. Eu lembro muito bem desse fato, porque foi bastante marcante. Eu fiquei naquela igreja por mais 4 anos, e depois assumi o meu segundo ministério, onde o neto Maristino está aí, a Andréia estão assistindo aí também. Foram dessa igreja, a Igreja Batista Memorial em Timon, onde, juntando todo o tempo, somando todos os tempos em que eu fiquei lá, como pastor principal, pastor presidente, como auxiliar, fiquei 15 anos. Então, eu sou um pastor de Uhum. 2 igrejas somente, a que eu plantei e a que eu pastorei depois por 15 anos. Eu fui pastor interino de algumas outras igrejas, enquanto era secretário executivo lá no Piauí, então pastorei interinamente algumas igrejas. Mas O pastoreado senhor efetivo foi foram essas pastorear 2. depois a igreja que plantou, é isso? Não, eu plantei, fiquei 5 anos e depois fui para essa outra Sim. igreja, onde tem alguns Quando o irmãos aqui senhor, já. a igreja que plantou a sua igreja, depois o senhor deixou essa igreja, foi pastorear a igreja mãe, é isso? Não? Não, não, não. São 2 igrejas diferentes mesmo. Ok, ok. Já que o senhor tocou nesse assunto, plantação de igrejas também faz parte do trabalho da Junta de Missões Nacionais. Conte um Sim. pouquinho a sua experiência, como que é plantar uma igreja? O senhor que teve a experiência na prática, né? Não apenas teórica, mas vivenciou isso. Como que é plantar a igreja? Quais são os primeiros, as primeiros tomadas de decisão? Já aluga um salão ou não aluga? Muita gente tem interesse nessa área e tem seminaristas terminando aí o curso e querem implantar a igreja. Fale da sua experiência um pouquinho, pastor Milton. Então, eu sempre fui muito apaixonado pela plantação de igrejas, porque eu entendo que o reino de Deus só vai avançar no mundo com a plantação de novas igrejas. É muito importante o discipulado, é lógico, é a base de tudo, mas sem a plantação de igrejas não há o estabelecimento efetivo desse grupo de discípulos. Então, a plantação de igrejas é a forma mais eficaz que nós temos para o avanço do reino de Deus na terra. E é uma experiência fantástica, porque na plantação de igrejas você tem que realmente abrir mão de um monte de coisas que não tem tanta utilidade, você tem que focar realmente naquilo que é essencial, há uma motivação muito maior por parte da membresia, é muito maravilhoso, muito gostoso você ver os novos convertidos crescendo, ver os novos convertidos
caminhando nos seus primeiros passos, é uma experiência fantástica. E naquela época, isso foi em 1996, sim, a plantação de igrejas, a gente entendia que dependia muito do local. A gente entendia naquela época, em 1996, que dependia muito disso, de se alugar um templo, de se alugar um salão, enfim, dependia muito do local. Graças a Deus, de 2014 para cá, mais especificamente, de 2010 pelo menos, mas mais especificamente de 2014, nós temos resgatado o princípio batista através do movimento de igreja multiplicadora. E temos deixado de lado essa questão de priorizar o templo, de priorizar a abertura de um projeto de plantação de igrejas com a casa, com o templo, com o salão, e priorizar os relacionamentos. Então, São Paulo hoje precisa de mais de 3.000 igrejas. É um dos maiores desafios missiológicos de São Paulo é a plantação de novas igrejas. Quantas igrejas? Mais de 3.000. Baseado Seria no princípio uma para cada 10.000 pessoas? Seria isso? Exatamente, seria uma para cada 10.000 pessoas. Então, a gente precisa em torno de 3.000 novas igrejas em São Paulo. Certamente nós não teremos como começar com 3.000 pastores, nem teremos como começar com 3.000 salões alugados. Nós vamos precisar começar com leigos, com pessoas que estão, de fato, começando o projeto, com pessoas que são voluntárias, pessoas que são leigas, pessoas que têm disposição para iniciar. O Ministério Pastoral vai vir um pouco depois. E nas casas, nos próprios pequenos grupos, começar com gente, depois com construção. Então, é assim que nós temos trabalhado Brasil afora, como tem sido uma experiência fantástica, ver igrejas nascendo em garagens, ver igrejas nascendo em escolas, assim como era no passado, entre nós mesmos, batistas, assim era no passado. Pastor Milton, como que o senhor começou o trabalho lá? O senhor começou primeiro com conhecidos, e foi atrás de amigos dos seus amigos. Como que foi o início para que o pessoal chegasse? Então, como eu disse, naquela época a gente primeiro alugava, né? Primeiro a gente tinha a questão do templo. Hoje é que a gente está resgatando essa ideia de começar com relacionamento primeiro. Andar na cidade. Aí eu estou sonhando com a oportunidade de começar uma igreja aqui em São Paulo, no bairro da Moca. Nós estamos caminhando em direção a isso, juntamente com a Igreja Batista do Brás, caminhando nesse projeto, tomando todas as decisões, os acertos, para ainda este ano a gente começar uma igreja batista aqui no Brás. Nós vamos precisar de um local, sim, porque essa igreja ela vai começar como um centro comunitário. Mas antes do centro comunitário existir, o que nós vamos fazer é visitar as padarias, os postos de gasolina, os mercadinhos e conversar com pessoas e abrir relacionamento com essas pessoas, começar um relacionamento com essas pessoas e reuni-las em pequenos grupos que pode acontecer na própria casa delas. Uma das comunidades atingidas, que é o Tijolinho da Moca, por exemplo, tem mais de 3.000 famílias vivendo em um galpão. Uma grande fábrica desativada, aqui mesmo em São Paulo, na Moca. Perto da Avenida do 3.000 Estado. famílias? 3.000 famílias vivendo num galpão que antes era uma fábrica. São pessoas desempregadas, são pessoas como se fosse uma favela, seria isso? Como se fosse uma favela. Que coisa! Então, nós vamos começar com pequenos grupos dentro desta comunidade, como também nos condomínios próximos. Enfim, o que é um pequeno grupo? A reunião de alguns discípulos. Discípulos são aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos. E igreja é o quê? A reunião de pequenos grupos. Então, se eu faço discípulos, eu agrego esses discípulos em pequenos grupos. E se eu tenho pequenos grupos, eu agrego numa igreja, faço uma congregação. Esse é o processo simples. Simples de falar. No dia a dia não é tão simples porque implica em muito investimento em relacionamento, muito investimento em oração. Implica, sim, um trabalho árduo relacional com as pessoas da própria comunidade. O senhor citou aí um dos princípios da Igreja Multiplicadora, chamado plantação de igreja. São 5 princípios. Fale deles para nós, os 5. Então, até uma forma da gente pensar nos 5 princípios assim de forma muito simples. Primeiro princípio, um dedo apontando para o céu, é a oração.
Uhum. Segundo princípio, duas pessoas caminhando juntas. Evangelização discipuladora. Terceiro princípio, três dedos, como que pegando uma semente. Plantação de igreja. Quarto princípio, quatro dedos. Aí você lembra de Paulo falando com Timóteo, para Timóteo ensinar o que aprendeu dele, Paulo, para outras pessoas que fossem capazes de ensinar outras. Você lembra? Paulo, Timóteo, pessoas capazes de ensinar outros. Então você lembra de formação de liderança. E, quinto princípio, a mão estendida para dar. Os cinco dedos, a mão estendida para dar compaixão e graça. Esses são os cinco Interessante. princípios. Sem oração, nós não fazemos nada. Sem oração, nós não damos um passo. O relacionamento discipulador é a forma que temos, de fato, de estarmos fazendo discípulos. Discípulos não são feitos numa sala de EBD. Discípulos não são feitos se não for através do relacionamento. E discípulos que não se reúnem numa igreja não trarão a devida efetividade para o crescimento do reino de Deus. E a plantação de igrejas prescinde da formação de líderes. Cada cristão precisa ser um líder. Alguns líderes vão se destacar, vão produzir muito mais frutos, mas todos precisam desenvolver a liderança porque todos precisam fazer discípulos e com a compaixão e graça. É interessante, né, pastor Milton, que no passado, o senhor citou aí, discípulos, ele não é feito num banco de EBD, e havia esta mentalidade lá atrás, que vamos fazer discipulado, vamos aprender aqui, pega a revista, não é isso, discipulado é vida na vida, né? É o que Jesus fez com os Exatamente. 12. É isso que, essa é a proposta da Junta de Missões Nacionais, de volta aos princípios, né? Como o pastor Isso. Fabrício Freitas escreveu o livro, não é revista, isso não é discipulado é vida na vida. Fale um pouco É isso mais aí. sobre isso, pastor. Então, na EBD de antigamente, a gente precisa relembrar que ela não era simplesmente uma sala de aula. Por quê? Primeira pergunta que se fazia na EBD: você leu a Bíblia todos os dias? Segunda pergunta: você estudou a lição? Ou seja, no próprio relatório da EBD, já havia essa expectativa de que o aluno chegava na EBD não para estudar, porque ele já havia estudado em casa. Ele ia para a EBD para compartilhar, para ter aquela consolidação do aprendizado de forma mútua. O Arinaldo, dos primeiros discípulos, o professor Arinaldo, está aí na live. Boa noite, Arinaldo. Boa noite, Linaldo. O fato do aluno ter que estudar a lição antecipadamente deixava claro que a EBD existia para compartilhar o que cada um já havia aprendido, ou seja, um edificar o outro. Não era simplesmente em torno do ensino, porque as pessoas tinham que estudar a Bíblia em casa, não iam para, numa hora por semana, aprender tudo. Elas haviam aprendido em casa e iam para a EBD para a consolidação. E tudo aquilo girava em torno do discipulado, porque havia pergunta se leu a Bíblia toda, havia pergunta se fez o culto doméstico, que era uma espécie de exatamente de vida na vida. Não se perguntava tantos detalhes, afinal de contas, a vida na vida não precisa envolver uma intimidade desnecessária, mas se perguntava questões fundamentais da fé, como ler a Bíblia, orar todos os dias, essas questões. E olhe bem, pastor Cleverson, que a gente não podia reclamar, não. Aquelas perguntas não eram feitas em voto secreto, aquelas perguntas eram feitas abertamente. Em nossos dias, pode ser que alguém dissesse, mas você está sendo muito invasivo. Naquela época não se considerava invasivo porque se entendia muito bem que quem estava na EBD estava com o objetivo de crescer juntos, de um ajudar o outro. E todo aquele relatório da EBD, ele tinha qual finalidade? No final, o professor poderia fazer uma espécie de avaliação de qual aluno ele precisava visitar durante a semana. Se eu sou professor e o Cleverson é aluno, e eu vejo lá no relatório que o Cleverson está pela segunda semana sem orar todos os dias, era meu papel enquanto professor fazer o quê? Visitar o Cleverson durante a semana. Então, a EBD era 100% discipular. Nós pensamos na Igreja Multiplicadora que a EBD precisa ser uma das principais estruturas
para a formação de discípulos e para a formação de líderes. Mas essa EBD que não é simplesmente sentar numa sala e ficar discutindo um tema. Essa EBD que tem assuntos temáticos importantes para a vida, mesmo que sejam a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, mas pensa, faz com que o discípulo cresça, amadureça. Nós não desistimos da EBD, Igreja Multiplicadora, porque ela é realmente uma estrutura discipular muito, muito preciosa, muito forte. Aliás, ela tem esse nome, né? Escola Bíblica Discipuladora, né? Exatamente. Pensamos com esse nome, Escola Bíblica Dentro da Discipuladora. Igreja Multiplicadora, né? Pastor, eu anotei no início da nossa live que o senhor é gerente executivo de mobilização e missões da Junta de Missões Nacionais. Fale um pouco sobre o seu papel. O que é que um gerente executivo de mobilização faz na prática? Claro, ele mobiliza a gente, mas fale aí o seu dia a dia, seu trabalho como gerente mobilizador. A gerência de mobilização, ela é uma gerência institucional e uma gerência de projetos. São duas palavras que definem muito bem o papel da gerência de mobilização. Quando a gente fala de institucional, é que ela representa a junta sempre que necessário, sempre que o pastor Fernando precisar de uma representação, enfim, alguma situação como essa, é a gerência de mobilização que é a que representa missões nacionais. Ela está muito ligada ao relacionamento com as igrejas, com os parceiros, portanto, ela tem a parte do PAM, do Programa de Ação Missionária, Parcerias na Ação Missionária, e aí tem a relação com os parceiros, boleto, toda essa questão de cadastro na junta faz parte da gerência de mobilização. E ela é também a gerência de projetos, ela é que provê recursos, que busca igrejas, busca parceiros, busca povo de Deus, para que novos projetos possam ser iniciados. Como, por exemplo, no ano passado, um dos grandes projetos que a gerência de mobilização incentivou e trabalhou para que isso acontecesse, graças a Deus, Deus abençoou e está acontecendo, foi a Carreta do Sertão. Lá na Amazônia a gente tem o barco missionário e agora então estamos, nessa semana mesmo, a gente deve iniciar a compra aqui em São Paulo, provavelmente, né, as empresas que vão fazer a carreta, provavelmente serão aqui de São Paulo. Nós estamos com 3 opções e as 3 são aqui de São Paulo. E esse projeto faz parte dessa ideia da gerência de mobilização, que é também uma gerência de projetos, buscar parceiros para o avanço. Nós sonhamos hoje com uma Cristolândia em cada capital, pelo menos, sonhamos com mais barcos, sonhamos com essa carreta e com outras, sonhamos em, de fato, alcançar a visão da Junta de Missões Nacionais, que é alcançar todos com o Evangelho. Todos no sertão, todos nos grandes centros, como aqui em São Paulo. Uma das primeiras ações, quando chegamos em São Paulo, foi iniciar os contatos para favorecer o programa de formação missionária, né, o Radical São Paulo. Na sua primeira turma, formamos 38 alunos que estão em 25 igrejas sendo plantadas, 20 plantações de igrejas e 5 revitalizações. Só no nosso estado? Só em São Paulo. Que bênção. Só em São Paulo. De novembro para cá. E essa formação foi aonde? O programa de formação... Não, online, aqui em São Paulo mesmo. Online, ok. Online, porque o programa de formação missionária é para o Ari, meu amigo Arinaldo, que está aí, por exemplo, se morasse em São Paulo, que é um professor, mas que poderia dedicar os seus fins de semana para começar uma nova igreja, que poderia dedicar 1 ou 2 noites da sua semana para começar uma nova igreja. Então, o programa de formação missionária, no exemplo que estou citando, o Arinaldo teria aí 3 meses de treinamento para entender o processo de plantação de igrejas, para entender como começar, como se relacionar com as pessoas, como começar um pequeno grupo. Ele então passará 6 meses nesse início da igreja, tudo com a mentoria de um missionário experiente, de um pastor mais experiente, para, ao final desses 9 meses, 3 de treinamento inicial, mais 6 de início da igreja, então ele iniciar o curso de teologia, que no final das contas nós entendemos o valor da teologia, não abrimos mão de uma doutrina consistente, de uma doutrina sólida, isso a teologia é muito importante. Então, além de estar plantando uma igreja, neste exemplo que estou citando o Arinaldo, ele faria o curso de teologia. Tudo é EAD, aproveitando as facilidades do nosso tempo, tudo é EAD, com a qualidade que o EAD pode permitir, com o MEC, inclusive, com o reconhecimento do MEC no curso do EAD,
e com a mentoria de um missionário mais experiente. Então, ao final aí de 5 anos, nós esperamos ter o Arinaldo formado em teologia, decidindo se vai ser pastor ou não, se vai seguir o ministério pastoral ou não, e uma igreja plantada. Uhum. E como que chama esse projeto, pastor Milton? Programa de formação missionária. Nós Programa de estamos Formação agora... Missionária. Isso. Enquanto eu estou aqui na live, está tendo aula do programa de formação missionária aqui em São Paulo, online. E já formou uma turma? Já formamos uma turma que está plantando 25 igrejas e 5 revitalizações. E essa turma que está em aula começou quando? Começou em março. Então ela vai Em março. abril, março. Ela vai... Termina agora, no final do mês. Desculpa, ela começou em março, não, desculpa. Ela começou em março, desculpa, fiz aqui uma confusão. Ela começou em março as inscrições, mas ela começou Ok. efetivamente agora, na segunda quinzena de abril. Então ela vai até um pouquinho de julho. Então, terminando essa turma, já abre uma nova, é isso? Já abre uma nova, a nova turma deve começar em novembro deste ano de novo. Eu queria mais informações depois, em particular, eu achei interessantíssimo, eu não conhecia, perdão mesmo, olha, nossa junta, e eu não estava ciente desse programa de formação missionária, que é excelente. Um casal de aposentados se enquadra Perfeito, bem, né? Se enquadra bem dentro perfeito, dessa perfeito, formação de missionários. perfeito. Exato. Já os filhos casados, só os dois, podem dedicar a plantação de uma igreja. Nós Fantástico, temos, fantástico. nós temos um radical na primeira turma, um jovenzinho de 76 anos. Ô, bênção. E Planta. outra, né, pastor Milton, a pessoa pode até optar não nem fazer depois o curso de teologia, ele pode dar posse a um pastor no futuro, não é isso? Mas ele Sim, teve um sim, início ali, sim. na formação missionária para plantar uma É, igreja, não é verdade? exatamente, mas a gente estimula que ele faça o curso de teologia porque é uma formação, é um Me treinamento. perdoe, ele não precisa nem. Se ele não tem o chamado para o ministério pastoral, ele pode fazer o curso de teologia, mas ele pode ter a opção de não pedir a consagração, não é verdade? Sim, correto, correto, Uhum. correto. Mas o curso de teologia é necessário, até ele pode ser um excelente professor de EBD na igreja, é bom ter a formação, sim. Agora, aí depois ele vai optar se quer, se sente chamado para o ministério pastoral ou não, não é? Mas olha, Correto. parabéns por esse projeto. Eu quero mais detalhes depois, incentivar aí os nossos garotos, né, de 70 anos aqui na nossa Não, pode região. incentivar os garotos de 20 também. Nós temos nessa primeira turma Sim, meninos que acabaram de sair da faculdade de Direito, por exemplo, e que vão desenvolver a advocacia junto com a plantação de igreja. com É certeza, fantástico, com é certeza. fantástico. E como que funciona? É por módulos? São vários módulos? Os 3 primeiros meses são 4 aulas por semana, de 7 às 10 da noite. Então, nos 3 Uhum, primeiros meses, eles têm 4 dias de aula, de 7 às 10 da noite. uhum. E algumas as tarefas para os fins de semana, para ele já ir pegando o ritmo da, Uhum. da plantação de igreja. Então, nos 3 primeiros meses, o assunto é só plantação de igreja. Só Teologia plantação, depois. teologia Ok, depois. Ok? interessante. Há um requisito mínimo para poder fazer parte dessa turma? Como vai fazer o curso de teologia, é exigido o curso médio, né? O ensino médio, é exigido o ensino Certo, médio. E como certo. tudo no Brasil, você tem que ter mais de 18 anos. São as duas exigências, mais de 18 e Tempo de ensino igreja médio. não exige. Tempo de Não, membresia. porque porque ele vai ser mentoreado. Ok. Lógico que a gente não vai, a gente vai usar de bom senso, a gente vai usar de bom senso e não vai matricular uma pessoa que se converteu semana passada, lógico, né? Até ele nem Uhum, receberia carta de recomendação da igreja. Mas como ele vai uhum. ser mentoreado, não há essa exigência não, isso vai ficar mais entre a igreja e ele. Ok, muito bem. Anderson Rampazzi, um grande voluntário da Junta de Missões Nacionais aqui de Mogi. Não sei se o pastor Milton lembra dele. Sim, já o O Anderson conheci, já o vi algumas vezes, já me encontrei com está ele algumas vezes. sempre envolvido aí com promoção de missões, é voluntário, é da Igreja Batista de Vila Sintra. Obrigado aí pela presença, Anderson. Pastor, interessante também pensar sobre as cristolândias.
Começou aqui em São Paulo, né? Começou aí Correto. na Cracolândia. E hoje, quantas Cristolândias existem no Brasil atualmente? Projeto. 43, 43 unidades. Esperamos em breve. 43. Que bênção. Esperamos ainda este primeiro semestre começar a 44ª aqui em São Paulo, que seria mais uma unidade em São Paulo, a unidade Sonho de Mãe. São 43 unidades em 9 estados, mais o Distrito Federal. Estamos orando para ter mais uma unidade aqui em São Paulo específica para o chamado Sonho de Mãe, para mulheres que estão na rua, na situação de drogadição e que têm filhos, portanto precisam ser tratadas junto com o filho, porque não tem como deixar o filho, não tem com quem deixar o filho. E estamos sonhando também em começar uma unidade no Rio Grande do Sul e outra em Belém do Pará. São os sonhos para este ano ou próximo ano. Temos alcançado Rio Grande do Sul e também o Pará. A nossa live, além das pessoas que estão ao vivo, ela fica gravada. Então, para quem nunca ouviu falar de Cristolândia, conta um pouquinho a história. O que é a Cristolândia? Ou como nasceu? Já existe há mais de uma década, 10 né? anos. Já são Quem 12 começou anos. tudo isso, pastor? Já são 12 anos. Começou aqui em São Paulo. Nosso diretor, pastor Fernando Brandão, estava pregando na primeira igreja batista de São Paulo e ficou hospedado no hotel próximo à igreja. Então, pela proximidade do hotel com a igreja, num dos dias de culto, em que ele iria pregar, ele dispensou a carona e também não pediu um táxi porque era coisa muito perto, menos de 500 metros. E então ele foi a pé para a igreja. E ao dobrar numa esquina errada, sem conhecer bem a região, ele cai dentro da Cracolândia. Quem nunca teve a sensação de ver a Cracolândia é um desafio fantástico. É uma experiência que transforma a vida de quem participa. São ali Verdade. 2.000 pessoas que não parecem mais com gente. Com todo respeito àquelas 2.000 pessoas, elas não parecem mais com gente. Vem gente de todo o Brasil, porque em São Paulo você consegue fumar uma pedra por 50 centavos. Cinza de cigarro, você vende a cinza de cigarro e consegue comprar uma pedra. Então essa imagem, que é terrível de se ver, terrível mesmo, o pastor Fernando viu. E naquela situação, ele se encolheu dentro do terno e fez aquela oração: Senhor, tem misericórdia de mim. E ouviu Deus gritar no seu coração: misericórdia de você, Fernando. Você tem família, você tem segurança, você tem o que você quer. Eu quero saber quem que vai ter misericórdia destas pessoas aqui que nem gente mais são, nem parecem mais com a gente. Então ele chegou no Rio de Janeiro, depois saiu de São Paulo, batendo na mesa lá, dizendo: nós temos que começar alguma coisa. E assim nasceu o Projeto Cristolândia. Há cerca de 5 anos atrás, 4 anos atrás, a Fundação Getúlio Vargas foi convidada a fazer uma pesquisa pelo Ministério de Desenvolvimento Social, pela Secretaria Nacional de Política Antidrogas, Ministério da Justiça, e os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas foram na Cristolândia e eles escreveram o livro Crack e Exclusão Social. E eles mostram que, de fato, o crack nem é a principal droga do Brasil. O álcool, a maconha, eles terminam tendo mais pessoas que usam álcool, que são embriagadas, que usam maconha do que quem usa crack. Só que o crack tem essa capacidade enorme de destruir a vida da pessoa. A pessoa pode ser um médico hoje, pode ter um emprego hoje e ela vai morar na rua por causa do crack. Ela é abandonada pela sua família. Ela abandona a sua família. E nessa pesquisa, então, a Fundação Getúlio Vargas criou um termo que nós utilizamos até hoje. A Cristolândia produz longos futuros. Ou seja, ir lá na rua, entregar uma quentinha, até nem é mais recomendável, porque parece que você só está alimentando aquelas pessoas. Elas sabem que toda noite vai ter alguém entregando aquela quentinha, elas nem têm desejo de sair, porque toda noite tem alguém entregando uma quentinha lá. Toda noite. Não falta. Pegar uma pessoa e tirar das drogas numa
clínica terapêutica, numa fazenda terapêutica, num local terapêutico, é eficaz, mas para quem não foi morador de rua. Mas para quem é morador de rua, simplesmente ficar 9 meses numa comunidade terapêutica não é suficiente. Porque quando ele sai, ele vai para onde? Veja a história da Silvia. 27 anos presa, quando sai da cadeia, vai para onde? Não tem para onde ir. Vai Foi para para a a rua de rua. novo, né? 14 anos nas ruas. Depois dos 14 anos, ela podia parar de usar drogas, mas ela ia para onde? Não tem para onde ir. Então, o Longo Futuro, que é o diferencial da Cristolândia, é que a pessoa é livre das drogas, processo terapêutico baseado em Jesus, baseado na palavra, baseado no Espírito Santo, no discipulado, e o processo todo dura 2 anos. No primeiro ano, é o tratamento da drogadição e do discipulado dessa pessoa. Ela não é obrigada a se converter, mas ela vai ouvir de Jesus. No segundo ano, então, o tratamento é a reinserção, porque só devolver para a sociedade sem a droga, sem ter a sua família restaurada, sem ter um emprego, sem ter uma profissão, não é suficiente. Assim, o índice de sucesso da Cristolândia, que provoca essa expressão que a Fundação Getúlio Vargas criou, Longos Futuros, é porque não é um programa de desintoxicação, pastor Cleverson. Cristolândia não é um programa de desintoxicação. Cristolândia é um programa de reinserção social. Por mais que a ênfase esteja na droga, o objetivo da Cristolândia é reinserir a pessoa na sociedade. É fazer com que a pessoa volte para a sociedade. Seja voltando para a sua família, seja já não tendo mais um vínculo, não encontrando mais a sua família, não sendo possível, por exemplo, um marido que deixou a sua família e hoje a esposa já está com um novo casamento, já está com uma nova família, ele então vai reconstruir a sua vida com emprego, com a dignidade que Deus deu ao ser humano. É um programa de reinserção social. Uhum. E a Cristolândia é uma igreja, né? Lá no centro, lá dentro da Cracolândia. Eu estive lá, ela é uma igreja e durante o dia ela trabalha nesta reinserção social, é isso? As pessoas Não, é moram que lá, alguns? os alunos moram lá, os alunos moram na missão. Nós chamamos, esse que o senhor está chamando de igreja, nós chamamos de missão. A Cristolândia tem Ok. 3 fases. A missão e ao projeto, é isso? Não, o projeto todo tem 3 fases. A primeira fase nós chamamos de missão. A Ok. missão é um local onde é possível tomar banho, onde é possível ter alimento, a pessoa vai comer e receber uma roupa limpa. Como a pessoa que está na rua, ela já não se importa mais com nada, não vai adiantar você chamar uma pessoa que está na rua para ir visitar uma missão que fica a 3 quilômetros, a 5 quilômetros. Ela não vai pegar um metrô, não vai pegar um ônibus, ela não vai pegar um Uber. Então a missão precisa estar perto de onde tem os dependentes químicos que estão em situação de rua. É muito importante, pastor Cleves, eu não sei quantos estão conosco aqui, vão ver depois, entender a gravidade disso. Mas a Raquel, que foi uma das meninas que foi resgatada aqui na Cristolândia de São Paulo, a Raquel teve o primeiro parto com 17 anos de idade. Deixou o filho com a mãe, com a avó. Foi para a rua. Na rua, ela teve o segundo parto, nasceu morto. Ela teve o terceiro parto. Sabe quem fez o parto dela debaixo de um viaduto ali na Avenida do Estado? Uma médica que morava no viaduto da frente. Que antes de estar naquele viaduto era médica. É disso que nós estamos falando, de pessoas que antes tinham família, mas por conta da droga perderam tudo e hoje moram na rua comendo lixo quando comem. A médica estava em situação de vulnerabilidade social, estava vivendo na Na ponte? rua, o marido já tinha morrido de overdose. O marido já tinha morrido de tanta droga debaixo do viaduto. É disso que nós estamos falando, de pessoas que já não têm mais controle sobre a sua vida. Se você vai na Cracolândia, você vê alguém entrando, que ainda aparenta limpeza, que ainda tem uma roupa, ainda tem um jeito de civilização. E você tem os que já estão lá, que já não faz a menor diferença. Então, essas pessoas, elas perderam a esperança, pastor Cleverson. Aí você tem lá na Cracolândia, na missão Cristolândia,
você tem lá na Missão Cristolândia, alimento e banho. Quem está indo lá tomar um banho e comer, ele não está indo em busca da liberdade das drogas, ele está indo em busca da comida e daquele banho de uma roupa nova. Uhum. Mas ele vai ouvindo o Evangelho, ele vai ouvindo a palavra que é pregada. E então chega a hora em que ele decide que talvez tenha mudança para ele. Tem os testemunhos de pessoas que foram mudadas, tem a pregação. Uma hora ele decide que de repente ele pode mudar. E aí então, quando ele toma essa decisão, ele passa 30 dias, às vezes menos, ali na missão para ver se ainda tem documento dele, fazer alguns exames de saúde, um tratamento básico, para então ele ser encaminhado ao Centro de Formação Cristã, o Fez CFC1. uma triagem, então, né? Fez uma triagem ali, 30 dias. E aí enviado para o Centro de Formação Cristã, a primeira fase, fase 1, CFC e aí, ou fase 1. E em Bauru, não? Tem aqui no estado de São Paulo, tem uns 11 desses. Tem vários lugares. Vários Tem lugares. vários lugares. Onde ele é tratado da questão da drogadição. Para depois, então, ele ir para a fase 2, o Centro de Formação Cristã, ou fase 2, onde o ênfase é a reconstrução da família, a reconstrução da vida dele. Então, na fase 2, o aluno, o interno, é muito comum que ele só vá para a fase 2 para dormir. Ele passa o dia trabalhando. Ele já encontrou um emprego. Como ele ainda não tem moradia, então ele tem um emprego, já começa a formar a sua renda, mas ele ainda não tem onde morar. Então ele ainda mora na fase 2. Da fase 2 ele sai com essa intenção. Ele sai, o objetivo é que ele saia com emprego ou com a família restaurada, mas ele sai para a nova vida dele em sociedade. A fase 1 demora quanto tempo, pastor Milton? 1 ano. 9 meses, 1 ano. Uhum. E a 2 não tem, assim, estabelecido um tempo? A gente tem a meta de também 1 ano. No máximo 1 ano. Aí ele já está reinserido à sociedade, né? Isso. Só acaba quando ele é reinserido. Então tem 1 ano para que ele possa ser reinserido. Muito bom, muito bom. O Anderson está colocando aí, acho que esses nomes de cidades alguns lugares que tem, né? Nazaré Paulista, Jacareí, mas tem mais Piratininga. É isso, próximo né? de Bauru. É isso. São 11 lugares aqui. Muito bem. Além da Cristolândia, a Junta de Missões Nacionais, ela não está resumida só à Igreja Multiplicadora e Cristolândia. Quais outros projetos que a Junta tem desenvolvido atualmente? O principal projeto de missões nacionais é a plantação de igrejas. Cristolândia, por mais que seja o que mais aparece, é projeto de compaixão e graça. A Junta de Missões Nacionais existe para fazer Cristo conhecido no Brasil, alcançar todos com o Evangelho. Então, é um projeto de plantação de igreja. Nós temos projetos de plantação de igreja em todas as regiões do Brasil, todos os estados, nós temos projetos, temos missionários. Nem todos de plantação de igreja, porque alguns é mais Cristolândia mesmo, como no Rio de Janeiro, tem poucos projetos de plantação de igreja, não há tanta necessidade da plantação de igrejas. Mas os outros projetos são, sim, os projetos de plantação de igrejas, sempre baseados hoje no chamado Programa de Formação Missionária. Aqui em São Paulo, ou em Salvador e Fortaleza, o Programa de Formação Missionária usa os voluntários, esse perfil que a gente mencionou no início. Mas no Sertão, no Rio Grande do Sul, no Cerrado, na Amazônia e assim por diante, são missionários que também estão no Programa de Formação Missionária, portanto tem essa mesma pegada de um treinamento inicial, depois a prática junto com o curso de teologia, mas eles já são missionários de dedicação integral. Voluntários só no chamado Radical Metropolitano, que hoje só temos em São Paulo, Fortaleza e Salvador. Então, hoje o Estado de São Paulo tem mais projetos de plantação de igreja do que no Rio. Tem, sim, muitos. Nós temos hoje praticamente aí 65 projetos de plantação de igrejas no Rio de Janeiro. Alguma coisa nessa ordem aí de 60, eu não vou saber exatamente agora, me perdoe. Rio. Em São Paulo. Em São Paulo. Mais que o Rio, então, né? Bem mais. Bem mais. Pastor, há alguns anos atrás a gente ouvia falar Lar Batista FF Sorém, Lar Batista da Gomes, ainda pertence à junta?
Sim, e também a Cristolândia Criança Guarulhos. São 3 projetos que É têm. orfanato? Seriam orfanatos? Eles chamam outro nome, né? Hoje não é orfanato, não. A nomenclatura parece que é SAICA. Eu vou ficar devendo a nomenclatura correta, mas é como se fosse, assim, um orfanato, porque são crianças que não estão em condições de ficarem com seus pais ou com qualquer outro parente, são crianças que não têm um responsável por elas, então elas ficam no Lar Batista F.F. Sorém, no Lar Batista Davi Gomes, ou aqui em São Paulo, na Cristolândia Criança Guarulhos, até que esta situação possa ser resolvida, até que ou sejam adotadas por um terceiro, ou a situação familiar seja restaurada e eles possam então voltar para o convívio de suas famílias. É parecido com o mesmo propósito do Lar Batista de Criança, né? Isso, isso. A palavra que não é mais a usada é orfanato, né? Mas no geral é como se fosse um orfanato, né? Só que a Ok. terminologia foi mudando, né? Hoje é outro nome. É casa-abrigo, né? Por aí, eu terminei esquecendo Casa-abrigo. agora. É. E onde fica o Lar FF Sorém O FF E o Sorém, Davi Gomes? o FF Sorém a gente diz que fica em Palmas, fica numa cidade do lado, mas para referência mais fácil, fica em Palmas, no Tocantins. O La Batista Davi Gomes fica em Barreiras e a Cristolândia Criança Guarulhos fica aqui em São Paulo, em Guarulhos. Barreiras, Bahia, é isso? Barreiras, Bahia. Bahia. Que bênção, pastor. Saber que a nossa junta tem trabalhado muito para fazer Cristo conhecido em solo brasileiro, né? Quantos missionários fazem parte hoje da Junta de Missões Nacionais? 900 missionários. 900? Isso. Que bênção, que bênção. E o estado que mais tem missionários hoje, qual é? O senhor sabe informar? Amazônia. Amazônia. Depois Amazonas? Amazônia, depois São Paulo. Amazonas, depois São Paulo. E no Amazonas é o projeto Ribeirinho, é isso? O senhor estava Isso. falando logo no Isso. início. Hoje nós estamos em 135 comunidades ribeirinhas, algumas delas já são comunidades que temos liderança autóctone, estamos mudando a realidade da Amazônia. Plantação de igrejas, a formação de líderes, o despertamento de lideranças autóctones e a própria compaixão e graça. Nós temos lá o projeto Novo Sorriso, quando começou, nas comunidades que nós atendíamos, quando começou há cerca de 6 anos atrás, a média era de 5 dentes cariados, 9 dentes cariados por criança. Hoje essa média é de 2 dentes por criança. Então, a Que gente está bênção. transformando realmente a realidade da Amazônia para a glória de Deus. Parabéns à Junta de Missões Nacionais, aos batistas, né, que têm investido aí na nossa junta missionária. E para terminar, eu gostaria que o senhor falasse dessa novidade. A Rádio Web Hum, 316. isso aí. Fale aí para o povo, ou saber o que está no ar já. Isso aí. Então, a gente tem consciência de que para alcançar todos com o Evangelho, nós precisamos ir a todos os lugares. E para ir a todos os lugares não dá para ser fisicamente. Então, nós demoramos até um pouco, talvez seja a verdade que precisa ser dita, é que demorou um pouquinho, mas finalmente conseguimos encontrar a tecnologia, os meios para começar uma rádio web. O sonho é começar com essa rádio web para, dentro de pouco tempo, alcançarmos a rádio convencional, de modo que em qualquer lugar do Brasil e fora dele, alguém possa ouvir o Evangelho. A Rádio 316 está no ar 24 horas por dia, com programas ao vivo, com outros programas que não são ao vivo, mas uma programação diferenciada, programação realmente bem diversificada, 24 horas por dia. O objetivo dela é pregar o Evangelho. Vai ter música evangélica, lógico, é isso que a gente vai ouvir, vai ter texto bíblico, lógico, é isso que a gente faz, é estudar a Bíblia, mas o objetivo é anunciar o Evangelho, fazer com que mais pessoas possam conhecer Jesus. Muito fácil de acessar, basta procurar na Apple Store ou na Google Play, a Rádio 316, baixar o aplicativo muito simples, que só tem a função de ouvir a rádio ou de mandar um WhatsApp para conversar com quem estiver lá na rádio. Somente isso, aplicativo muito simples, muito leve, não pesa, e a gente já está entendendo realmente, pastor Cleverson, que daqui para frente, por mais que o vídeo ainda seja muito importante, vai continuar muito importante,
Com toda a dificuldade de dados, a rádio ela tem um espaço para crescer muito grande, porque Sim. o streaming de áudio, ele pesa menos, ele consome menos dados que o vídeo. Então é muito mais fácil você ficar conectado na rádio do que conectado no YouTube, por exemplo. Então, é um projeto novo, está crescendo, mas nasceu muito bom. Todos os especialistas que nós ouvimos disseram, olha, uma rádio que começa, como a 316 começou, tem muita rádio que está aí há vários anos e que não tem toda essa estrutura. Isso porque tem muita gente colaborando com a Rádio 316, com músicas, com programas, com muita coisa. Está sendo realmente algo fantástico, o movimento da 316. Eu já baixei, já tenho esse aplicativo no meu celular e as pessoas que desejarem, né, entra lá no seu Play Store ou, né, quem tem aí o celular de outra marca, entra lá no seu aplicativo e baixa. É menos de 2 minutos, bem rapidinho, né, pastor? Isso. Rede 316, é o nome. Rede 316. 316. 316. E aí, Exatamente. música 24 horas, mensagem de edificação, de salvação. É bênção, é bênção. Pastor Milton Monte, que bom falar contigo nessa noite. Nós estamos caminhando para o fim. Queremos que o senhor faça uma oração agora no final. E para quem desejar mais, saber mais de missões nacionais, quinta-feira, fica aí a dica para os nossos ouvintes. Nós vamos falar só sobre PGM, com o pastor William Salgado, lá da PIB de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Excelente, excelente. Só PGM. Excelente. Então, missões nacionais, essa semana quase dedicada a vocês aí, tá bom? Amém. Pastor, muito obrigado pela atenção e pelo carinho de estar conosco aqui nessa noite, esclarecendo, falando da nossa junta. Manda um abraço para o nosso querido amigo, pastor Fernando Brandão e toda a equipe aí da junta, tá bom? Amém. Obrigado. Para orar, então, pastor Ramon Torres, que entrou agora há pouco, Francivaldo Léo, são amigos lá do Piauí, um abração para vocês. Um abraço aos irmãos do Piauí. É bom a gente se ver pelo menos aqui. Sim. Pai, nós agradecemos esse tempo de poder compartilhar experiências, de poder compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado. Continue abençoando a vida do pastor Cleverson, sua igreja, sua família, esse ministério com essa live. E nós colocamos aqui juntos, todos que estamos aqui, os ministérios e missões nacionais, Projeto Cristolândia, plantação de igrejas, Igreja Multiplicadora, Rede 316, colocamos tudo em tuas mãos. Pedimos uma noite de descanso para todos nós, na graça de Jesus. E é no nome dele, de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Um forte abraço, pastor Milton. Bom descanso. Deus abençoe e obrigado a todos que acompanharam aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.